Olá, pessoal! Bora falar de literatura? Vamos terminar a trilogia? Concluí a leitura da magnífica obra de Mia Couto, a trilogia intitulada As Areias do Imperador, dividida em 3 livros, sendo o primeiro Mulheres de Cinza, o segundo livro Sombras da Água e o terceiro livro O Bebedor de Horizontes. Eu não me enganei com a minha impressão, com a minha euforia, quando eu li o primeiro livro, comecei o segundo e já gravei o primeiro vídeo para vocês. É magnífico, é sensacional, né? No primeiro livro, como eu já comentei, nós temos a questão da abertura dessa história, né? Da busca da identidade das personagens. O Mia Couto traz aqui pra gente, né? Essa questão da guerra, né? A guerra dos pobres, né? Dos africanos, com a coroa portuguesa, no período de dominação, quando o Portugal ainda era monarquia, final do século XIX, sob o comando do rei Dom Carlos. E surgiram na África os primeiros conflitos, né, entre as tribos, a guerra entre as tribos, né, que tinham muitas com um inimigo comum, que era o imperador da África, o rei Guiana, e a guerra contra Portugal. Então, nós estamos diante aqui de um notável romance, um romance assim de força expressiva magnífica, né? Com imagens magníficas. E eu, quando terminei a leitura, eu fiquei me perguntando, será que eu estou lendo uma poesia em prosa? Ou será que eu estou lendo uma prosa poética? Estamos falando de Mia Couto. Sabemos o trabalho poético de Mia Couto com a linguagem, e a poesia é sempre algo muito arrebatador, né? A poesia, ela nos causa espanto. No livro 2 nós temos a questão da travessia, por isso que é Sombras da Água, né? É o momento em que eles saem em busca de ajuda. O Germano ficou gravemente ferido e eles vão em busca de um médico. E um médico é um pastor calvinista, George. E eles vão através, né, dos rios que são infinitos na África, que eles falam, né, os africanos têm essa ideia, né, da infinitude das águas. Eles não conheciam, eles não tinham ciência, então a questão mística é muito intensa aqui. Os mitos que eles criam, né, são muitos os mitos. E eles vão em busca de ajuda. A linguagem altamente poética é uma coisa assim divina que nós temos aqui, principalmente uma das cartas, porque é uma narrativa polifônica, assim como no primeiro livro, Imane, Germano, né, nas trocas de carta, parte da história narrada por ele, parte da história narrada por ela. Aqui nós temos outras vozes também que narram, né? A voz da Imane, a voz do Germano. E aparece aqui a voz do Tenente Aires de Ornelas, que foi uma personagem histórica, que entra essa questão da pesquisa, né, que o Mia Couto faz para poder nos situar historicamente no texto. Então, essas cartas, elas são muito importantes. E numa dessas cartas aparece uma narrativa inclusa da carta da esposa do médico que cuida do rei Gunguiana, é o médico que faz a massagem nos joelhos do rei, né, que ele é amigo do rei Gunguiana, que é de uma tribo inimiga da tribo da Imane, que jura ao pai que vai dar um jeito de se vingar desse rei, né, que ela tá ali como uma espécie de espiã, né, ela precisa cumprir a promessa que ela fez ao pai. Só que o pai oferece a filha em casamento para o rei Gunguiana. Então esse texto aqui ele vai tratar dessa questão, que ela vai contra a vontade dela, né? Mas ela não tem um casamento oficializado, ela vai ser chamada assim de noiva adiada. No primeiro livro, na Mulheres de Cinza, ela tem essa impressão de que ela nunca vai se casar, que ela sempre vai ficar sozinha, que ela não vai ter filhos, né? Então é algo que já praticamente se cumpre no decorrer da história. E aqui nesse texto nós temos uma das partes assim mais belas, né, que é a poesia, que é a carta da esposa do George, ela chama Berta Riff, e observem um trecho da carta que ela fala assim: estou doente, George, mas a doença do vazio que padeço, por isso não é de um médico que careço, é de um amante,
Por esta razão te imploro, olha-me com o mesmo desvario com que te detens a fotografar as negras nuas. Olha-me, Georges, e verás que não é por um missionário que aguardo. Velo por um marido que não tenha medo do vulcão que por dentro nos abraça. Olha que lindo isso, né? Georges era um médico, era o pastor calvinista, e ele tinha mania de fotografar as mulheres, e ela ficava assim muito incomodada, embora não tivesse ciúme, ela tinha mágoa, porque ela via o olhar cobiçoso dele, né? Ele vendo a beleza em outras mulheres e nela não. Então, essa questão da beleza da mulher africana é uma das temáticas do Minha Couto também, que ele vai colocar muito sobre isso, essa mulher sedutora. A impressão que eu tive quando eu li a obra, né, claro que a minha cabeça dentro da literatura ela funciona muito acelerada, eu não consegui deixar de pensar na Iracema, foi impossível, né? Os selvagens, né, as mulheres selvagens, nativas, e que se deparam com o europeu de olhos azuis e se apaixonam, aquele misto de ingenuidade, de inocência, de busca de identidade, de desterro e da gravidez e do filho mestiço que vai gerar uma nova gente. É um texto que vai falar desse nacionalismo, desse começo, tem esse olhar romântico, né? Eu esperava até por um final romântico no texto, mas aqui o Minha Couto vai além, ele não fica naquele perfil, né, que a minha cabeça foi montando, estabelecendo relação dialógica com o romantismo aqui no Brasil. Não, ele ultrapassa essa fronteira, porque ele está juntando história, ele está juntando realismo, e ele também está juntando o que dentro da literatura nós chamamos de realismo mágico, né? Agora, o que é mágico para a gente é aquilo que a nossa razão não percebe. E muitas das coisas que ele está colocando aqui está dentro da cultura deles, né? Então nós precisamos ficar atentos a essa questão cultural, essa relação do mundo dos vivos com o mundo dos mortos, né? E sem falar das metáforas que ele recheia, que dá bastante trabalho para que a gente pense e repense sobre ela. E quando termina essa questão, né, da travessia dessas personagens, até a capa foi muito feliz de colocar, né, essas pessoas que já não são mais pessoas, são sombras, né, eles se sentem mortos quando saem humilhados, né, quando nesse segundo livro aqui, ele vai recuperar as personagens do livro anterior, a Imane, o Germano, né, e aí ele vai dar continuidade a essa questão do romance, e eles vão falar da guerra, né, do casamento, das mulheres do rei, né, dos conflitos, né, dos ódios que acontecem ali. E vem para o desfecho no terceiro livro. Aqui é sensacional. Aqui o rei Gunguiano ele é capturado. E quando o rei é capturado, ele é terrivelmente humilhado. E nesse momento, a narradora, no caso a Imane, ela vai falar aqui, né, que não era apenas um imperador vencido, que os soldados portugueses exibiam ali humilhado, choroso, né? Era a África que desfilava, aquela África descalça, seminua, vencida, né? Abatida, né? Diante do que eles achavam que era impensável, né? Quando o capitão Mouzinho vai e captura o imperador Gunguiano. E aí há essa questão toda, né, essa personagem Capitão Mouzinho foi um personagem também histórico, assim como o Imperador Gunguiano. E ele vai falar que houve uma traição ali para que isso acontecesse, né? Alguma tribo se aliou ao português, depois no final nós vamos saber quem foi, né? Se aliou ao português e acabou que entregou o Gunguiano. O Gunguiano é a representação da África como a Imane. E eles vão ser extraditados, expulsos da própria terra. Olha que loucura, né? Eles serão exilados e vão para Portugal. E nessa viagem aí vem essa questão da angústia, porque eles têm muito medo do mar. O mar é o desconhecido, né? Essa relação do homem com o mar, para o africano principalmente, ir para o mar significa ir para a morte, era para nunca mais voltar. Eles desapareciam, eles morriam, né? Tinha a questão do tráfico dos negreiros. Então, o imperador Gunguiano, ele
instintivamente que ele ia chegar em Portugal e ele seria exilado. Mas antes ele queria ser tratado com respeito, como a diplomacia exigia, porque ele falava que ele recebia bem, né, os portugueses. Ele era, assim, bastante diplomático. E ele esperava muito que o rei de Portugal, que o rei Dom Carlos, fosse conversar com ele, fosse ter com ele. Mas isso não vai acontecer, né? Então, a questão do preconceito é muito discutido nesse texto também. Da relação dos homens europeus, dos brancos com os negros. Eles se sentiam humilhados de tratar com os negros. E, ao mesmo tempo, há também o casamento entre os portugueses e os negros. Isso é muito falado, principalmente na ilha de Açores, que é para onde eles serão exilados. E a Imani, nesse texto aqui, ela é a narradora principal. Embora tenha as cartas das outras personagens históricas que vão aqui, né, escrever para Imani. A carta do Germano, que vai falar alguma coisa para ela, mas do Álvaro André, que é uma personagem histórica bastante importante, né? E ela vai ficar divididíssima aqui, porque ela vai funcionar como uma espécie de espiã, porque ela fala muito bem a língua portuguesa, melhor até que os portugueses. Isso chama muita atenção deles, né? Então, essa relação da língua, minha pátria, essa questão da despersonalização, dela não saber mais quem ela é, dela ficar dividida, porque ela embarca grávida do Germano. Quando eles fazem a travessia no livro 2, que é esse Sombras da Água, há um momento em que eles passam por uma tempestade muito grande, né? E a água bate neles, e eles terminam o texto falando nisso, que ela está duplamente encharcada, a barriga, né, o ventre, porque dentro tem um bebê lá dentro de uma bolsa d'água. Então, essa água que vai lavar, essa água que vai transformar, né, a simbologia é uma coisa muito interessante. Eu vejo aí esse papel da água como uma outra protagonista, sabe? Porque tem um papel fundamental na narrativa todinha, no texto todo. Mas nesse texto aqui, ele é fabuloso, né? Porque em cada uma das obras ele faz uma retomada, mas quando chega aqui, eu fiquei esperando tanto, eu queria muito, sabe, chegar ao final do texto. Eu torci, eu sofri pela Imani, que vocês não têm noção. Eu quase chorei, bom, eu não preciso de muito para chorar, né? Mas eu quase chorei aqui no final do texto. Tamanha plasticidade das imagens, as sinestesias que nos envolvem. E chega num momento aqui que é uma loucura, porque ela tem um filho, o filho é tirado dela, a mãe do Germano vem, leva o filho embora, as outras rainhas tentam defender a Imani, mas não conseguem, porque ao mesmo tempo que elas brigam, né, elas têm ciúme da Imani, porque a Imani só tem 15 anos, ela fala isso o tempo todo, que ela ainda nem deixou de ser filha, já estava sendo mãe, e aí nasce aquela criança que é um mestiço, tem a pele mais clarinha que a dela, a mãe do Germano vem e tira o filho dela. E aí que as rainhas, as esposas do rei, né, Guiana, do imperador, elas ficam mais unidas, né? Elas se juntam. E dentre elas tem uma, que é a da Bondi, ela é fundamental no texto. Ela é uma espécie de feiticeira, sacerdotisa, profetisa, né? E as profecias dela vão se cumprindo. Tudo que ela fala ali vai acontecer. Então é muito dolorida, é a parte mais dolorida do texto. Quando ela perde a criança, assim, é tirada dela a criança, depois elas são exiladas, são mandadas embora. Enfim, né, o texto termina com a Imani, né, a narradora, já velhinha, que lhe dá um salto temporal no último capítulo. Ela já muito idosa, com 95 anos, ela é procurada por um escritor jovem que descobre que uma das mulheres do imperador estava viva, só ela, né, que viveu toda aquela história, e ele quer escrever sobre isso. Mas ela tá tão sentida, né, querendo esperar pelo filho, aí ela vai contar o que aconteceu com aquele filho, né, se ela reencontrou ou não com o Germano, e é para esse escritor que ela vai contar tudo. E ela acha que ele é o neto dela, mas não porque ela tem certeza disso, mas é porque ela deseja que ele seja o neto dela.
ela busca nele traços do Germano, que foi o grande amor da vida dela, né? Então ela olha para ele e vai chamá-lo constantemente de meu neto. E ele pede autorização para gravar. Ela fala: você pode me gravar, só não pode me fotografar. Então preste atenção nesse trecho que é uma coisa linda isso. Ele fala assim: podes gravar, mas não me fotografes. Olhe bem para mim, meu neto. Esta criatura que vês à tua frente não é feita de um corpo único. São muitos corpos colados, cada um feito num tempo, cada um vindo de uma terra diferente. O coração é desta aldeia, os braços são de Mutimate, as pernas já se esqueceram de onde são. Não me fotografes, meu neto. Este meu corpo é feito de despedaços. Quem mais vive dentro de mim é quem já morreu. As mães que ainda me fazem nascer. A primeira, Chikazi Misambi. E as outras, Bibliana, Bianca, Dabondi. Não me fotografes, meu neto, porque eu não termino em mim. O meu corpo agora é o mundo inteiro. Olha que coisa linda que é isso, né? Nesse final, ela voltou para a terra natal, para a terra de origem dela. Tá lá na propriedade, ela vive com outras moças que ela chama de sobrinhas, mas na realidade ela pronuncia sombrinhas. Por quê? Sombras, né? Aquelas sombras de gente sem identidade, sem forma definida, sem cultura definida, abandonadas, invisíveis socialmente, né? Sem ter constituição concreta do que elas são, de quem elas são. E é uma questão muito debatida nesse texto. A própria Imani, ela fala o tempo todo, né, que ela se sentia mais rainha do que as rainhas, as mulheres do imperador, porque ela era a única que tinha o domínio da escrita, da linguagem. Essa questão de dominar a linguagem, né? Quem domina a linguagem domina o poder. E ela tinha esse domínio da língua portuguesa. E é o que vai gerar, que vai determinar todo o conflito dessa narrativa. E ela sabia o que ela queria da vida dela. Então, ela transitava nas culturas, ela transitava entre os portugueses, ela transitava entre os africanos. Ela, ora era espiã de um lado, ora ela era espiã do outro. E ela tentou se preservar, né, e preservar a própria África, vamos dizer assim, né, alegoricamente, em meio a todo esse conflito. Enfim, eu espero que vocês leiam, que vocês gostem, que vocês admirem, porque eu tenho certeza que, assim como eu, vocês também se encantarão diante desses belíssimos textos. Até mais.